Fala, excelência! Tem outra coisa que é muito importante, já vou aproveitar aqui o esquema do esfumaçado da aula anterior e vou deixar aqui, ó. Texturas e transparência são importantíssimos. Vamos ver por quê. Se eu vier aqui e digitar texture, que está em inglês, ele vai me dar algumas opções aqui. Aí eu vou escolher essa aqui que tá bem forte. Eu vou escolher uma forte. Pode ser que não fique tão harmônico, mas eu vou escolher essa aqui. Ah, vai ficar assim. E aí eu vou trazer aqui, vou jogar por cima aqui do carinha. Mas o que eu quero mesmo é que ela vá para o fundo, né? Então a textura vai dar um grau aqui nessa arte. Vou jogar ela lá para trás. E aí já foi para trás, totalmente para trás. E aí eu vou querer que ela seja de uma cor um pouquinho mais clara do que o fundo. Só um pouquinho, bem pouco. Perceba que já deu uma mudança, né? Já ficou bem diferente essa textura aqui. E aí eu posso usar a transparência, que é o outro ponto ali. Caso ela fique muito forte, eu posso vir aqui e usar a transparência e dar um pouco de transparência para ela. E aí ela já vai se encaixar de uma maneira melhor e mais harmônica. Simplesmente para deixar o fundo um pouco mais bacana. Eu podia usar a textura também. Vou adiantar, né? Isso aqui já é um spoiler, mas eu vou adiantar aqui. Depois a gente vai tratar disso de uma maneira mais efetiva, mas eu poderia utilizar uma textura em cima do próprio texto. Vou trazer para frente a importância da textura, né? Essa textura aqui tá meio apagada, não vai dar para ter noção. Vou colocar essa aqui e vou trazer para frente. Trazer para frente. O texto é branco, ó. Perceba, vou dar um zoom aqui. O texto é branco. Eu vou aumentar a textura aqui por cima do texto. Olha só. Aumentei e aumentei. Tá no talo ali do texto. Agora eu vou clicar aqui e vou cortar ela na altura do texto. Vamos lá. Só da primeira linha que é para dar certo. Pronto, cortei. Aí eu vou vir aqui em editar imagem. Vou lá no Duotone. E vou escolher a cor do fundo. Dentre as possibilidades aqui do Duotone. Porque aí eu vou fazer as sombras. As sombras eu vou colocar a cor do fundo. E o destaque eu posso pôr, deixa eu ver, em branco. Perfeito. Apliquei. E aí perceba só aqui o efeito bem na boa. Tem uma textura em cima do texto. Beleza? Usando transparência, a gente pode inclusive suavizar um pouco mais se fosse o caso ou deixar do jeito que está. Então aqui nessa aula a gente já viu transparência e textura e talvez seja importante falar sobre o travamento já nessa aula também, porque a gente já resolve tudo isso aqui e a aula continua curta. Eu coloquei essa textura aqui no fundo e quando eu faço isso, por vezes aqui no Canva, às vezes ele vai jogar essa imagem como plano de fundo. Não é o caso aqui porque é uma textura, mas se fosse uma imagem eu esticasse ela no total aqui do nosso design, ele podia virar o fundo. Para que isso não aconteça, eu venho aqui e bloqueio. Ou seja, eu travo. Agora eu não vou conseguir mais me mover esse elemento. Isso é importante para que eu possa trabalhar com o que está na frente sem tirar o de trás, inclusive utilizando uma seleção, né? Eu vou mostrar para você o que aconteceria aqui se eu viesse selecionar mais do que um elemento e movesse tudo de uma vez, ó, ele levou a textura junto. Quando eu faço isso e travo o fundo ou algum elemento, eu posso usar essa seleção e levar tudo para outro lugar sem selecionar o fundo ou o elemento que eu bloqueei. E aí eu mexo tudo menos ele. Mais uma vez, vou mexer o texto aqui um pouco mais para baixo. E o blur trouxe tudo mais para baixo, inclusive a textura que estava em cima do texto, menos
o rapaz, simplesmente porque eu usei o travamento. Então nessa aula a gente viu a textura, a transparência e o travamento do fundo e de elementos. É isso, rapidão, e bora para a próxima aula, excelência!